Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos a ti, Senhor, pela vida, pela salvação. Te louvamos, meu Senhor, pela tua bondade para conosco cada dia. Suplicamos pela tua igreja, abençoe e guarda os teus servos em todo lugar. Manifesta, Senhor, o teu poder na vida de meus irmãos. Querido Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim. Esta é a edição 1029, ano 19, e estamos com o tema de hoje, uma nação bem orientada. Como é bom ser orientado, como é bom ter boa orientação. Boa orientação no serviço, boa orientação na família, boa orientação no governo, boa orientação na nossa vida social. Como é bom ser bem orientado. Pessoas bem orientadas têm uma condição espiritual melhor, porque vive melhor, se comunica melhor, faz amizades melhores, é bem interessante. Eu me sinto bem tendo boa orientação. Fui orientado, apesar de tudo, apesar de todas as desvantagens das minhas experiências, eu primo pelo bom senso, pelos bons costumes, pelas boas relações, e temos esta bondade de Deus para conosco, a orientação. Então, nosso tema é este. Programa Toca o Clarim, edição 1090, ano 19, Nação Bem Orientada. Texto bíblico, Êxodo, capítulo 23, versículos de 1 a 9. Nós somos beneficiários da doutrina de Deus. Isto é muito bom. Isto é maravilhoso. E você vai, talvez, não sei se você conhece, se você é leitor das Escrituras, se não é, aproveite para se afeiçoar pela Bíblia Sagrada e a boa orientação. Vamos à leitura. Êxodo 23, versículo 1. Não admitirás falso boato. Não porás a tua mão com a mão do ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Em uma demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta lo reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Não perverterás o direito do pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque suborno cega os que têm vista e perverte as palavras do justo. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito.
Bendito Deus, Pai Santo e querido, Senhor da glória, te louvamos. Lemos a tua palavra, Senhor, e suplicamos pela tua igreja. Abençoa os meus irmãos, crianças, jovens e adultos. Abençoa, meu Senhor, os meus irmãos na tua igreja, irmãos que estão na liderança, os pastores, os professores, aqueles, meu Senhor, que de alguma forma são condutores do teu povo. Nos dá graça, Senhor, para instruir com justiça, para instruir com verdade, instruir com lealdade. Nos dá, Senhor, a graça para fazer a tua obra de uma forma digna e santa, conveniente ao teu nome. Deus misericordioso e bondoso, abençoa os meus irmãos idosos, abençoa, meu Senhor, os que estão sofrendo, abençoa os órfãos, as viúvas, os viúvos, abençoa, meu Senhor, os necessitados. Querido Senhor, estenda as mãos sobre aqueles que estão desorientados, Pai, e dá graça, dá orientação, dá interesse pela tua verdade, pela tua palavra, para que possam andar no caminho da vida, no caminho da luz. Querido Senhor, Deus de Israel, Deus bendito, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é maravilhoso. Eu sou muito feliz servindo a Deus, porque Ele me alargou a alma de uma forma que eu não tenho dificuldades com temas, eu não tenho dificuldades com a compreensão. Eu queria ter mais vigor e mais graça para pôr em prática tudo o que eu entendo das Escrituras. Porque, na verdade, as Escrituras para mim estão bem abertas as minhas experiências com a Bíblia Sagrada, com o Senhor, com o Espírito de Deus, têm facultado a minha compreensão dessas coisas santas e eu acho maravilhoso. Eu fico maravilhado com os temas que Deus me dá. E você vai ter o benefício, temos o benefício do aprendizado. Nós temos o benefício da absorção desses recursos, dessas riquezas espirituais disponibilizadas para nós. Não temos nenhuma dúvida que a sociedade sofre muito por causa do boato. Hoje está na moda da eleição do Donald Trump para cá, ficou na moda falar de fake news. Fake news é um nome inglês, é uma forma inglesa de falar de boato, de maldade, de briga de vizinho, de malquerências, de informações mentirosas. É algo terrível que a Bíblia às vezes simplesmente chama de falso testemunho. E aqui nesta palavra, Êxodo 23:1, aqui é uma continuação de muitas instruções do Senhor, e aqui começa dizendo: não admitirás falso boato. Boato não é bom em nenhuma condição. Não é bom. Você sabe que alguém fez um mal, você conhece a pessoa, conhece a história, pode até ter visto, mas qual a vantagem de proclamar o que não serve? Nenhuma. Eu não vejo vantagem nenhuma em proclamar verdades que não edificam. É verdade, eu sei que o sujeito mentiu, eu sei que ele roubou, eu sei que ele traiu, eu sei que ele fez isso, eu sei que ele fez aquilo, mas qual a vantagem que eu tenho de dizer? Bom, não admitirás falso boato. Não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. O ímpio geralmente oferece alguma vantagem para as testemunhas falsas. O versículo 2: não seguirás a multidão para fazeres o mal. Há muitos anos eu conheci um homem da minha igreja. Aquele homem parecia ser uma pessoa tão bem-sucedida, eu sei, era um funcionário público, ele tinha um bom salário, ele tinha estruturada, organizada, mas ele entrou naquela de sindicalistas e foi fazer greve, guerra contra o governo.
não somos partidários de governos este ou aquele e não somos também inimigos de governo nenhum. Nós devemos ter prudência. Quando eu vi eu trabalhando de comerciário, sofrendo como um cão, e comendo no meio tinha um restaurante dos comerciários lá e tinha gente muito mal educada, tinha um sujeito lá que eu chamava Zé Porcão, porque ele comia fazendo o movimento e azoado, o barulho do porco, com o porco quando se alimenta, e eu ficava tão injuriado quando me sentava perto daquele homem, ou quando ele vinha sentar perto de mim, eu evitava sentar perto dele, porque ele era muito mal educado. E eu ganhava um salário tão pequeno, vivia tão sacrificado como comerciário. Aí eu saía dali do comerciário, passava eles sustentando uma faixa contra o governo. Ele ganhava por 5 freire. Ele ganhava 5 ou mais vezes do que eu. E eu achava injusto da parte dele. Nunca disse nada, não entro na vida dos outros, mas eu achava injusto. Se eu tivesse uma oportunidade de ganhar mais e viver melhor, eu zelava certamente, não fazia. Não vou dizer que foi por causa disso, mas aquele homem perdeu o seu controle da sua emoção, da sua vida social, da sua condição de dinheiro, de administrar o que tinha. Depois perdeu a família, depois eu não sei como é que está hoje a situação dele, mas ficou muito ruim. A situação dele ficou muito ruim. E ele reclamando de barriga cheia, como nós usamos dizer, seguindo a multidão para fazer greve. Essa multidão de gente que depreda, que danifica o patrimônio público, que de alguma forma, de alguma maneira, quando alguém quebra a vidraça do banco, quando alguém quebra o telefone público, quando alguém quebra a praça, quando alguém danifica ali os painéis de alguma propaganda, de alguma coisa da repartição, vai custar dinheiro que o governo administra, dinheiro do povo. Não existe dinheiro público, existe dinheiro da sociedade. E a palavra de Deus, esta orientação: não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Torcer o direito é grave. Não participe de revolta, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Ele é pobrezinho, eu vou mentir aqui. Ele é pobrezinho, eu vou mentir na causa, eu vou ser testemunha a favor, porque ele é muito pobrezinho. Está reprovado aqui. Está reprovado. Não minta para favorecer um pobre. Não minta para favorecer ninguém, nem para prejudicar. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda, isto se for contrário à lei. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o jumento do teu inimigo, ou o seu jumento, desgarrado, sem falta lo reconduzirás. Existe orientação melhor do que esta para alguém no campo? A Bíblia foi escrita pelos servos de Deus na sua experiência humana. Eles eram cultivadores da terra, eles eram criadores de animais, eles precisavam de boi para arar, precisavam de jumento para transportar a carga. Eles tinham, e a Bíblia fala exatamente a nossa linguagem. A melhor orientação que alguém pode ter é a da palavra de Deus. No versículo 5, o Senhor orienta: se vires o jumento daquele que te aborrece. Eu não gosto do sujeito, ele não gosta de mim. Mas aí eu vi o jumento que ele estava conduzindo carga. O jumento caiu debaixo da carga, ele está sozinho ali, não teria como levantar este animal, ajudar este animal.
Porque enquanto ele tira, digamos, a carga de um lado, a outra danifica. Então, se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo, certamente o ajudarás a levantá-lo. Não existe nada melhor do que esta orientação para viver como amigos, para viver até como adversários. Versículo 6. Não perverterás o direito do pobre. No versículo 4, aliás, no versículo 3, é dizendo, não mentir para ajudar, tentando ajudar o pobre. Ele é pobrezinho, eu vou mentir. Eu vou facilitar aqui, porque ele é pobrezinho. Eu vou fazer, ou seja, não tente favorecer de uma forma errada e nem negue o direito que ele tem. Versículo 6. Não perverterás o direito do pobre na sua demanda. Não existe melhor orientação do que esta. O nosso tema é rico, é grandioso, é maravilhoso. Nação bem orientada, gente bem orientada, família bem orientada, igreja bem orientada, os resultados são maravilhosos. Eu de nação não conheço, porque a nossa nação é um sacrifício. Na minha infância, a dificuldade foi tão grande que houve o regime militar. No regime militar, houve uma relativa orientação, mas o regime militar, apesar de ser condenado pelos perversos de hoje, o regime militar era apenas conserto, não foi uma ditadura. Se não tinha matado esses ladrões que agora estão com 60, 70 anos, 80 anos, tudo roubando, tudo degradado na Lava Jato. Todos desmoralizados publicamente. Mas o nosso aqui não é para amenizar na linguagem? Sim, estou falando de uma verdade que todo mundo sabe, a não ser que você é doido ou não seja daqui. Minha nação nunca foi tão bem orientada. Nunca teve. Na infância houve a tentativa de esquerda assumir. Depois vieram os militares e assumiram e impuseram muitas restrições. Depois veio a redemocratização e entrou a ratazana, que só saiu agora, hoje está. Ainda tem muitos por aí que a gente não sabe onde estão. Então, uma nação bem orientada deve ser uma maravilha. Imagina se o governo que nós temos hoje restringisse e impedisse que um dos estados do Nordeste não tivesse nem visita e nem saísse ninguém. Imagina a guerra, a loucura da imprensa e destes inimigos que ele tem. Porque é uma nação que não tem boa orientação. A Itália está com 16 milhões de pessoas em quarentena. Eu não sei se eles não estão tendo 1000 problemas, mas pelo menos, há a possibilidade. Aqui eu acredito que não haveria, a não ser se morresse 100, 200 pessoas por dia. Resultado, meus amigos, nada é melhor do que boa orientação. Boa orientação é maravilha. Não perverterás o direito do pobre na sua demanda, mas também não mentirás para ajudá-lo. É a palavra de Deus. No versículo 7 diz, de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo. O sujeito sabe quem foi que cometeu o crime, está sabendo de tudo e vê o outro na cadeira elétrica e deixa morrer. Aqui a palavra de Deus orienta para o sujeito não ser réu também eternamente. Que se ele conhece, se ele sabe quem é o culpado, não pode deixar o inocente morrer. E Deus diz no versículo 7, porque não justificarei o ímpio. No versículo 8,
meus irmãos, aqui não existe orientação mais profunda, mais agradável. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega, o suborno tira a visão, o suborno embota a visão. Não aceitarás suborno. O suborno perverte as palavras dos justos. Um colega de trabalho no cartório que eu trabalhei contava piadas da própria justiça. Muito engraçado algumas das piadas da própria justiça. E ele contava uma história de um homem que tinha uma demanda. E o homem tinha razão, mas não tinha dinheiro. E o outro não tinha razão, mas chegou por trás, chegou um pouco atrasado naquela audiência, levantou a mão e mostrou o dinheiro que trazia. E o juiz que ia dar a sentença disse: meu amigo, você tem toda a razão, mas pelo que eu estou vendo, você vai perder. Era só uma piada no tempo que eu trabalhava como cartorário. Mas, meus queridos, quantos milhões de pessoas têm sido prejudicadas por causa do suborno? Quantos já foram prejudicados por causa do suborno? Então a palavra de Deus orienta quem tem temor. Não aceitarás suborno, porque o suborno tira o discernimento, impede a visão, perverte as palavras, perverte o direito do justo. No versículo 9 e último, esta orientação maravilhosa: não oprimirás o estrangeiro. A xenofobia, aquela fobia pelo estrangeiro, pessoas de fora. Quem é esse branco velho que está aqui entre nós? Quem é esse negro velho que está aqui entre nós? Quem é esse gringo, esse amarelo, e esse japa? Não oprimirás, não oprimirás, não oprimirás o estrangeiro. Não ter preconceito é doutrina da palavra de Deus. Não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Não existe melhor orientação do que esta. Esta é a orientação de Deus para mim. Esta é a orientação de Deus para você. Esta é a orientação de Deus para o mundo. Lastimamos porque o mundo abomina a palavra de Deus. E hoje muitos que são até das igrejas não conhecem, porque os seus líderes levam o tempo em fazer reflexões e não ensinam o povo. É uma tragédia. Mas é maravilhoso ser bem orientado. Nós somos bem orientados, temos boa orientação. Eu recebi excelente orientação de homens simples na maravilhosa Assembleia de Deus. Dedico parte do meu tempo orientando, porque me faz muito bem. Até me obrigo, porque sou devedor. Recebi tanto que não posso deixar de dar. Não posso deixar de retribuir. Deus abençoe vocês. Deus guarde as vossas vidas. Leiam a palavra do Senhor e tenham boa orientação. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, que estás nos céus, estamos em tua presença. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu podia viver a vida inteira, Senhor, só para te agradecer e dizer obrigado. Obrigado pela minha família, obrigado pela minha igreja, obrigado pela minha atividade, obrigado, meu Senhor, pelos meus poucos recursos que são suficientes para viver com dignidade. Obrigado,
Obrigado pela saúde relativa. Obrigado, Senhor, pela experiência de vida. Obrigado pelos meus filhos gerados de uma forma santa na tua palavra. Obrigado pelos meus filhos biológicos. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos meus irmãos e amigos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.